Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Em Cristo Sempre Conectados, canal da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau. Meu nome é Márcio, eu sou o pastor da igreja e estou muito feliz por mais esse encontro com você. Fique à vontade para compartilhar esse vídeo com outras pessoas pelo Facebook, pelo WhatsApp, é uma ótima ferramenta de evangelismo. Também acione o sininho de notificações para que você não perca nenhuma das nossas divulgações. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a fidelidade divina e a resposta humana, o quanto Deus tem sido fiel para com cada um de nós. O texto é de Abacuque, capítulo 3. Nós vamos passar por todo o capítulo 3, porém eu vou fazer a leitura do 17 ao 19. E durante a mensagem eu vou trabalhar os demais versos. Faça a leitura na versão NVI. Então diz assim, Abacuque 3, dos versos 17 ao 19. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é minha força, ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Amém. Até aqui. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado por mais esse encontro em que podemos compartilhar da Tua Palavra. Continua a falar ao nosso coração, usa a minha vida para que eu possa transmitir, ó Deus, a Tua mensagem a cada um dos que nos ouvem nesse momento, ó Pai. Te peço, ó Deus, que desde já abençoe a cada uma das famílias representadas, que o Senhor entre com providência na vida de cada um, conforme, ó Deus, o Teu agrado e conforme, ó Deus, nós com certeza não nos frustraremos se de fato esperarmos no Senhor, porque o Senhor é fiel, ó Pai. Que a nossa resposta, a Tua fidelidade, seja um coração agradecido. Muito obrigado. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, dizer que acredita em Deus, podemos dizer que é relativamente fácil, principalmente se as coisas vão bem. Não é verdade? Difícil mesmo é dizer que acredita em Deus quando as coisas não vão bem. A tendência humana é se afastar de Deus, é colocar em xeque o cuidado de Deus e até mesmo duvidar que Deus sabe lá se existe realmente. Porém, é exatamente numa situação desfavorável que Abacuque encontra-se aqui. E nós vamos ver que foi exatamente nessa situação onde ele pôde experimentar da fidelidade de Deus. E Abacuque responde a isso, pelo menos agora no capítulo 3, com uma oração de louvor. No momento de dificuldade, Abacuque vai responder à fidelidade de Deus com uma oração e uma oração de louvor. É exatamente isso que vemos. É só para a gente entender um pouco mais, se você tiver oportunidade, dá uma lida em Abacuque desde o primeiro capítulo. É um livro relativamente curto, são 3 capítulos, mas só para entender, lá no início do livro de Abacuque mostra que Judá, a nação que crê nesse único Deus, esse Deus que nós cremos também, mas a nação de Judá estava tomada por violência. Ela se deixa levar por uma vida de desprezo pelas outras pessoas. A injustiça social crescia cada vez mais e olha que é a nação que diz crer em Deus. Deus resolve agir com disciplina. Fez com que uma outra nação, a nação da Babilônia, tomasse Judá. O Judá enfrentaria dias difíceis com uma forma de
aprendizado que Deus estava colocando, só que um aprendizado que levou a tempos de luta. Foi exatamente quando Abacuque se lembra de algo que traz para ele e traria para toda Judá esperança. Abacuque foi capaz de perceber e de louvar a Deus exatamente num tempo de disciplina de Deus. O capítulo 3, vamos então ao texto, né? O capítulo 3 é o que, digamos, o ápice de todo o livro de Abacuque. Então, após Abacuque relatar a aflição que rondava toda a nação de Judá, isso está lá no início do capítulo 1. Após no capítulo 2, Abacuque ouvir Deus falar qual seria a providência de Deus, e no caso é a disciplina, Abacuque, então, profeta de Deus, responde a essa situação. Então, crescia em Judá a injustiça, a violência, Deus fala que entraria com disciplina, então Abacuque responde a Deus. E o interessante é que Abacuque vai responder a Deus não com perguntas ou novas perguntas. Abacuque vai responder a Deus orando e louvando. A gente vai entender um pouquinho melhor isso. O que fez o profeta ver além das circunstâncias foi se lembrar exatamente da fidelidade de Deus, da fidelidade que Deus tem com os propósitos dele. Podemos dizer que levou Abacuque a viver pela fé. É um pouco disso que a gente precisa aprender, né? Viver mais pela fé e não tanto pelas circunstâncias. Então vamos ler alguns versos do capítulo 3, eu quero ler os versos 1 e 2. Diz assim: oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. O capítulo 3 é uma oração. E já de pronto nós temos uma primeira lição. É interessante observar que diante da resposta do que Deus faria, e sabemos que foi uma resposta dura, Deus disciplinaria Judá. A resposta de Abacuque para Deus foi orar. E não ficar pedindo explicações a Deus do tipo, por que o Senhor vai resolver fazer desta forma? Faz de outra forma que cause menos dano. Não foi dessa forma que Abacuque respondeu. E para isso, Abacuque precisava estar com os ouvidos atentos para ouvir Deus falar. E nisso a oração é essencial. Percebemos Deus falar muito pela nossa disciplina em sempre orar. Percebemos Deus falar também muito por se achegar a cada dia a palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, se for o caso, reveja como que está a tua rotina de devocional, de se aproximar da palavra de Deus, oração, se aproximar da palavra de Deus. O profeta, então, orou porque ele desejava que a obra de Deus se cumprisse. Deus lhe disse que estava realizando a obra dele. Isso está lá no capítulo 1, verso 5. Deus fala, estou realizando a minha obra. Abacuque então ora para que essa obra prosperasse. Não que fosse realizado da forma que ele, Abacuque, gostaria que fosse. Até porque a disciplina nunca é algo que vemos com bons olhos, né? Não gostamos
de ser disciplinados, porém Abacuque aceita a disciplina de Deus e mais, ora para que a obra do Senhor fosse realizada. E o apelo final de Abacuque é tocante. Se você olhar no verso 2, né, diz assim, olha, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Então Abacuque se coloca diante dos pés do Senhor, ele se submete à vontade de Deus, fosse ela qual fosse, mas ele pede para que Deus se lembre da misericórdia dele. Não que Deus não realizasse a disciplina, mas que em meio à disciplina de Deus, Deus se lembrasse da misericórdia. E se tem algo que Deus é misericordioso. Ao invés de voltar para Deus e dizer assim, Deus, olha, eu tenho me comportado bem, eu sei que as coisas estão difíceis, não estão exatamente como o Senhor gostaria, mas olha, tenta acalmar um pouco, tá? Não fique tão irado com a forma que temos vivido e acalma um pouco. Não, Abacuque, mais uma vez, ele ora para que a vontade de Deus se cumprisse, mas que em meio disso tudo, Deus ainda assim se lembrasse da misericórdia do Senhor. A disciplina seria correta, seria um caminho doloroso para a nação de Judá, mas seria também a mão misericordiosa e amorosa de Deus para corrigir um caminho para o qual Judá estava se direcionando, um caminho de cada vez mais distanciado do Senhor, um caminho onde reinava a injustiça, onde reinava a exclusão, onde Deus estava sendo esquecido. Então Deus agiu, disciplinando, não porque queria destruir Judá, mas porque queria trazer novamente Judá para os caminhos do Senhor. Jesus fez uma oração muito parecida com a de Abacuque, uma oração arriscada. Você vai se lembrar, é um trecho da oração de Jesus que está registrado lá em Mateus capítulo 6, verso 10. Ele fala assim, olha, que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Jesus tinha um vislumbre do que iria acontecer, de todo o sofrimento que ele iria passar. E ele ora, né? Se for possível, aparte de mim esse cálice. Seriam tempos difíceis. Mas em nenhum momento Jesus abre mão de pedir para que Deus realizasse a vontade dele. Que se cumprisse a vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus sempre vai nos conduzir para caminhos de vida, mesmo que nos leve pela disciplina. Deus estará nos ensinando algo. Então essa é a primeira lição, a oração, se aproximar e procurar entender a vontade de Deus e orar assim para que, apesar dos pesares, que a vontade de Deus se cumpra. Uma segunda lição que temos aqui é que Abacuque contempla a grandeza de Deus por toda a história. E a gente precisa também se lembrar do quanto Deus tem sido fiel por toda a história. Isso nós vemos dos versos 3 ao 15 do capítulo 3. A gente não vai ler todo, daqui a pouco eu vou citar um trecho, mas dos versos 3 ao 15, Abacuque começa a citar vários eventos, vários episódios que demonstram o quanto Deus foi fiel aos seus propósitos e o quanto isso fez com que o povo dele percebesse dessa fidelidade de Deus. Então Abacuque passa a citar vários episódios. Temos no verso 5 desse mesmo capítulo 3, Abacuque falando, né, de pragas, falando que Deus vai adiante. Isso aqui é o episódio das pragas no Egito, quando Deus liberta o povo da nação egípcia, liberta das mãos do faraó, e foi um episódio tremendo, onde a fidelidade de Deus foi muito evidente no cuidado da nação de Israel. Então, veja, Abacuque
faz relembrar do quanto Deus foi fiel aos propósitos dele por toda a história e do quanto isso conduziu a nação de Israel à vitória. O profeta disse que o Senhor, Deus, para e mede a terra, sabe como aquele agricultor que olha para o horizonte, toda aquela propriedade e passa a contemplar a beleza. É mais ou menos essa imagem que Abacuque quer ter de Deus, que Deus contempla toda a terra e ele sabe que tudo aquilo é dele, é de Deus e está sob os cuidados da mão poderosa do Senhor. Deus é fiel aos seus propósitos, ele cuida muito bem de tudo aquilo que a ele pertence, tudo a ele pertence. Nós pertencemos a Deus e ele muito bem cuida de mim e de você, e isso é por toda a história. Aqui Abacuque lembra de episódios próprios da nação de Israel, mas eu tenho certeza que você mesmo poderia, você que está nos assistindo, poderia falar e relembrar de eventos em que o cuidado e a fidelidade de Deus ficou muito evidente. Momentos em que você certamente pensou, olha só Deus mesmo para realizar o que realizou. Deus dá prova da fidelidade dele por toda a nossa vida, por toda a nossa história, e não seria de repente hoje, num tempo difícil, que Deus se apartaria de nós de maneira alguma. Deus é fiel nos seus propósitos. Ore para que Deus cumpra os propósitos dele na tua vida, na minha vida. Quem sabe vai ser em tempos de disciplina, mas que se cumpra sim a vontade de Deus, que a misericórdia de Deus também não se aparte de nós, mas o que nós não podemos é nos esquecer da fidelidade do Senhor. E essa é a segunda lição. Lembre-se da fidelidade de Deus por toda a sua história. E temos então uma terceira lição, a terceira que eu quero destacar aqui. Então, apenas lembrando, a primeira é orar, a segunda é contemplar a fidelidade de Deus por toda a história, e a terceira é que nós precisamos aprender a confiar. Então diz o verso 16: tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Se o profeta dependesse dos sentimentos próprios dele, jamais teria expressado fé da forma que ele expressou, como vimos aqui no texto, porque o coração do profeta estava despedaçado, estava aflito, porque a mão do Senhor iria pesar sobre Israel. No entanto, a sua confiança e esperança foram renovadas. Ele disse que iria confiar pacientemente, porque as coisas certamente se acalmariam. Um dos sinais de fé é exatamente isso. A disposição de esperar pacientemente enquanto o Senhor está realizando a obra, que muitas vezes não vai acontecer do nosso jeito, nem no nosso tempo, porém é preciso aguardar. Aqui não digo de se omitir a determinadas situações, não digo de pegar e sentar e esperar, agora é com Deus, eu não preciso fazer mais nada, não. Nós temos as nossas responsabilidades, Deus, aliás, espera nossas atitudes, porém precisamos esperar que o resultado vem do Senhor. Deus não é homem para que minta, diz lá no livro de Neemias. E se Deus diz que é fiel aos seus propósitos, ele vai cumprir os propósitos dele. Os feitos de Deus em favor de Israel por toda a história foram incontestáveis e da mesma forma maravilhosos. Por isso, para Abacuque, isso garantia que Deus traria sim libertação, mesmo que passando por um período difícil em que o exército babilônio tomaria Judá, porém ele esperaria que ainda assim Deus cumpriria os seus propósitos. Tão relevante foi
para Abacuque dar ouvidos a Deus, que ele expressa então a confiança dele no Senhor da seguinte forma. Diz os versos 17 e 18, como já lemos lá no início, né? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque declara que a sua alegria não é determinada pelas posses desse mundo. Sua alegria estava em Deus, que é, esse sim, fonte inesgotável de alegria. Depois da invasão da Babilônia, Abacuque sabia que quase nada sobraria. Mas ele poderia ainda assim se alegrar em Deus. Embora os recursos desse mundo de alguma forma se esgotasse, o profeta confia que, em última instância, ele não depende delas. Porque a fonte de esperança para Abacuque é o Senhor, é Deus. Ah, pastor, mas como isso é difícil. Pois é. E quem diz que confiar em Deus é fácil? A gente prefere confiar mais naquilo que nós vemos, né? Confiar mais naquilo que nós podemos fazer. Porém, tudo aquilo que somos e fazemos e que podemos tocar, as coisas próprias desse mundo, tudo isso vai passar. Bom é confiar no Senhor, porque por mais que a gente não veja a Deus, a gente sabe que Ele está presente e aqueles que confiam no Senhor nunca serão decepcionados. Nós podemos sim confiar em Deus, na fidelidade de Deus. Ele nunca desampara os seus. Tem um pastor e escritor inglês, não sei se eu vou dizer o nome dele corretamente, mas é Campbell Morgan, e ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: nossa alegria é proporcional à nossa confiança. Já a nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Que lindo! Eu vou ler novamente. Nossa alegria é proporcional à nossa confiança. E a nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. No fundo, a gente sabe que isso é verdade. Quero concluir. A situação de Abacuque continuava a mesma. Ele ia experimentar da disciplina de Deus, não só ele, mas toda Judá, mas ele estava vivendo pelas promessas de Deus e não pelas explicações exigidas de Deus. Diante de tudo o que vimos até aqui, nós não podemos apagar da nossa memória, nem do nosso coração, que se Deus permite que enfrentemos os vales difíceis, é para que aprendamos a depender dele. É o que diz Isaías, no capítulo 40, versos 30 e 31. Nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias, mas Ele pode nos transformar para que a gente viva cada situação na certeza da fidelidade desse mesmo Deus. Lembra que eu falei lá no início da mensagem que dizer que acredita em Deus não é tão difícil. Difícil é acreditar, é confiar em Deus mesmo quando os dias não são fáceis? Pois bem, esse é o convite de Deus para nós. Confie na fidelidade de Deus. Ore.
Busque na palavra do Senhor a sabedoria, o discernimento. Traga à memória tudo aquilo que Deus tem feito por você, por toda a história, e se lembre de que Deus é Deus. Deus, Ele nos ama tanto que Ele dá o próprio Filho para morrer na cruz no nosso lugar. Nós somos tão valiosos para Deus que Ele entrega o próprio Filho para que, através da obra dele na cruz, nós fôssemos reconciliados com Deus. Se Deus foi capaz de um ato tão extremo de amor, que nos resgata e nos traz de volta para Ele, será que Ele não seria capaz então de cuidar de cada um dos nossos dias? Certamente que sim. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, como é bom ser lembrado da fidelidade do Senhor, da misericórdia do Senhor, do cuidado do Senhor por toda a nossa história. Não nos faz desanimar, faz com que nós caminhemos cada dia da nossa vida confiando de que mesmo se for tempos difíceis, ó Pai, o Senhor ainda assim está nos transformando, quem sabe nos trazendo de volta para os teus caminhos, nos faz entender os teus caminhos, porque estes sim são caminhos de vida. Abençoa cada um dos que nos acompanham nesse momento, abençoa cada uma das famílias representadas e que a gente possa caminhar confiantes no Senhor, mesmo que os dias sejam maus, mesmo que as questões ao nosso redor possam nos afligir, ainda assim confiaremos no Senhor. E glória a Deus por isso. É o que oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Oramos em nome dele. Amém. Deus te abençoe. Eu não sei quanto a você, mas me sinto revigorado, com a esperança renovada. Fui lembrado da fidelidade de Deus por toda a minha história. Certamente isso se repete na vida de vocês também. Tá bom? Deus te abençoe a tua semana e que possamos, durante a semana, quem sabe também, ter novos encontros. Terça-feira temos o devocional, que liberamos vídeos no YouTube. Se você acionou ali o sininho de notificações, você será lembrado. Quinta-feira, encontros de oração online. Na nossa página no Facebook tem maiores detalhes, tem lá o link que você pode acessar. E no próximo domingo, mais um novo vídeo, uma mensagem, creio, abençoada por Deus. Tá bom? Deus te abençoe toda a tua semana e no mais, em Cristo, sempre conectados. Até a próxima. Deus abençoe.